Que vai começar agora a coletiva na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A gente vai com imagens direto de lá. A gente já vê ao centro ali, testando o microfone, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, outras autoridades da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público. Vamos ouvir ali o que vai ser dito ali a respeito do crime ocorrido sexta-feira passada, execução daquele delator da facção criminosa PCC. Olá, e também de envolvimento de autoridades policiais com a organização criminosa. Ele foi assassinado na tarde de sexta-feira, Antônio Vinícius Gritzbach, e agora a gente está acompanhando, vamos com o áudio ao vivo da Secretaria de Segurança Pública aqui do centro de São Paulo. Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública, Coronel PM Fábio Sérgio de Amaral, corregedor da Polícia Militar, e doutora Karen Kawakaki, ela é perita criminal da Polícia Técnico-Científica. Eu passo a palavra ao secretário Guilherme Derrite, que é quem vai fazer a explanação inicial dos fatos ocorridos até agora. Secretário. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer aqui o doutor Nico, nosso secretário adjunto, Coronel Coutinho, subcomandante da Polícia Militar, doutor Arthur Dias, delegado-geral, doutora Karen, da Polícia Técnico-Científica, Rubens, representando a Polícia Federal. Também nos acompanha aqui o doutor Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Científica, doutor Ivaldo, diretor do HPP, Coronel Fábio, corregedor da Polícia Militar, doutor Caetano, diretor do DIPOL, está aqui presente. Participaram da reunião a doutora Rose, corregedora, secretária de Comunicação do Governo do Estado, Laís Vita. Enfim, nós acabamos de fazer uma reunião onde nós informamos aos interessados a criação de uma força-tarefa por meio de uma resolução SSP 64 de 2024, que institui no âmbito da Secretaria de Segurança Pública força-tarefa para a elucidação dos crimes ocorridos na área externa do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 8 de novembro. A criação dessa força-tarefa, eu não sei se vocês já tiveram acesso a ela, ela coloca o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Dr. Caetano Paulo Filho, diretor do DIPOL da Polícia Civil, Dr. Ivalda, delegada diretora do DHPP, Coronel Pedro Luiz, chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar, Coronel Fábio Sérgio Amaral, corregedor da Polícia Militar, e a doutora Karen, perita criminal, como componentes, e ainda convida para participar dos trabalhos autoridades federais, nesse caso aqui representado pelo doutor Denis, da Polícia Federal, e também o Ministério Público. Participaram dessa reunião, o MP também participou conosco da reunião, não veio para a coletiva porque o promotor designado para compor e para colaborar com essa força-tarefa é um promotor de Guarulhos que não estava na reunião, mas o próprio subprocurador, doutor Ivan, e o doutor Fábio Bechara do GAECO estiveram na reunião. Tamanha relevância aí que o Ministério Público atribui a esse trabalho conjunto entre as instituições. Bom, de fato nós tivemos um homicídio que foi amplamente divulgado, de um indivíduo de nome Vinícius Gritzbach, um conhecido das forças de segurança, da imprensa, conhecido porque cometeu diversos crimes, aliás, é réu, responde no tribunal do júri do Fórum da Barra Funda, ele é réu por um duplo homicídio, e esse duplo homicídio pelo qual ele responde é dos indivíduos que pertencem ao PCC, o Anselmo e o conhecido como Cara Preta, e o outro indivíduo que eu não me recordo o nome, mas que tem um apelido Sem Sangue. Então ele está respondendo, ele era réu, né, antes da sua morte, por esse duplo homicídio, e em virtude de ter sido executado no aeroporto de Guarulhos, nós criamos essa força-tarefa para dar a resposta mais rápida possível. O que temos até aqui, eu vou fazer um âmbito geral, né? Um veículo que foi apreendido, percebe-se, e após conversa tanto com a perícia realizada, quanto os policiais que estão trabalhando no caso, que os criminosos que realizaram o assassinato tomaram
uma cautela extrema para cometer essa execução, porque estavam com luvas para não deixar rastros das digitais, escondiam seu rosto, preocupados com a filmagem, porém, não contavam que havia, logo após esse assassinato, uma intensificação do policiamento por parte da Polícia Militar, que na verdade já tem uma praxe operacional realizada. Toda vez que tem um crime grave, existe uma saturação imediata por parte das forças de segurança, e a Polícia Militar, imediatamente após esse fato, realizava uma operação bloqueio na saída do local. Quando os criminosos que estavam nesse veículo visualizaram esse bloqueio, já não estavam mais, aparentemente, segundo informações, não estavam mais com a balaclava, com a luva, com os devidos cuidados que eles estavam quando cometeram o crime. E a bolsa, mochila, que foi localizada com 3 fuzis e uma pistola, apreendida também após a ligação 90 na noite de sábado, ela foi encontrada próximo a esse local aonde o veículo foi abandonado. Inclusive no veículo foi apreendido materiais foram apreendidos que davam a entender que eles tentariam realizar um incêndio nesse veículo. Tinha material ali, combustível, para iniciar um incêndio. Por que isso acaba sendo positivo para a investigação? Porque foi feita uma perícia longa, exaustiva, e material genético foi colhido nesse veículo. O armamento vai passar por perícia também, inclusive os estojos apreendidos no local. Conversamos hoje com a doutora Karen, que já pediu a devida prioridade para que seja feito o exame de comparação balística das armas apreendidas e os estojos encontrados no local, no nosso laboratório. Então, tanto o laboratório de DNA quanto de comparação balística do nosso Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica estão trabalhando nesse sentido. Também a perícia no veículo para sinais digitais ou qualquer outro vestígio que possa levar o DHPP a fazer um confronto, uma comparação na busca pela identificação desses criminosos. Fato é que, além da publicação da resolução, e conversei com o governador solicitando ele autorização para isso, para nomear o doutor Nico, que é um delegado de polícia extremamente experiente, já foi delegado geral, tem mais de 40 anos na polícia. E temporariamente o doutor Nico está isento de qualquer função administrativa e vai se dedicar exclusivamente ao trabalho, à coordenação desse trabalho. Quando falei com o doutor Andrei, da Polícia Federal, no sábado, ele me ligou para dizer que eles estavam com a intenção de instalar um inquérito também para apurar, já vista que o aeroporto internacional de Guarulhos tem as atribuições da União. Eu disse que não veria nenhum problema e, muito pelo contrário, que da nossa parte nós nos convidaríamos para participar conosco das investigações, até porque o objetivo aqui é o mesmo, tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Estado de São Paulo, como um todo, de fato, identificar, qualificar e prender esses criminosos que cometeram esse assassinato contra esse outro indivíduo que cometeu vários crimes, foi investigado em alguns inquéritos policiais e era réu por esse duplo homicídio nesse processo na Barra Funda. Eu acho que as informações gerais são essas. Tem ainda alguns elementos que já foram inclusive informados de policiais militares que faziam escolta dele. Os celulares de todos esses policiais que estavam no dia lá no aeroporto de Guarulhos foi apreendido. Eles já foram chamados pela Corregedoria da Polícia Militar e terão que explicar o que faziam, porque só o simples fato de realizarem um serviço extracorporação já configura uma transgressão disciplinar que não é permitida. Além disso, estavam fazendo isso para um indivíduo criminoso. Ele não era um empresário,
Ele era um criminoso, condenado já em alguns processos, que já foi preso, então não há que se falar apenas em transgressão disciplinar, mas sim no eventual cometimento de um crime militar por parte desses policiais militares. Já existe um inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, apurando a conduta criminal dos policiais militares mencionados. Não só os que estavam ali realizando a escolta nesse dia, mas eventualmente de outros policiais militares envolvidos com qualquer indivíduo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. E por que isso? Já tem mais de um mês que esse inquérito foi instaurado e ele está sendo instruído pela Corregedoria. E por que só agora eu estou noticiando isso? Porque ele corre em segredo de justiça, obviamente. Foi uma solicitação do nosso corregedor. Porque se o nosso interesse é comprovar que policiais, eventualmente policiais militares, estão tendo desvios de conduta e possam ser responsabilizados não só administrativamente, mas penalmente pelo cometimento de crimes militares, é óbvio que a estratégia da Corregedoria da Polícia Militar foi a de manter isso em segredo de justiça, que eu acho que é meio que óbvio. Importante também dizer que a Corregedoria da Polícia Civil, no dia 31 de outubro agora, ouviu na sede da Corregedoria da Polícia Civil um indivíduo de nome Vinícius Gritzbach. Ele foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil por conta de termos recebido extratos dessa delação realizada com o Ministério Público. Nós não tivemos acesso ainda à delação que ele fez com o Ministério Público, mas extratos dela em que ele falava nomes de policiais civis que eventualmente teriam participado de alguma maneira de algum tipo de extorsão contra ele. Esses trechos da delação foram enviados para a doutora Rose na Corregedoria, e o primeiro a ser ouvido foi o próprio Vinícius. E eu achei essa atitude extremamente correta, haja vista que todos nós sabemos que, como ele estava delatando membros de organizações criminosas, acusado inclusive de um duplo homicídio contra integrantes do PCC, poderia acontecer com ele algo nesse sentido, que foi o que aconteceu no sábado. Então, quando o Ministério Público nos partilhou, na verdade, com a Corregedoria, trecho dessa delação que falava sobre os policiais, a primeira atitude da Corregedoria da Polícia Civil foi ouvir o Vinícius para que ele pudesse, no inquérito da Polícia Civil instaurado na Corregedoria, apontar ali os nomes e quais práticas delituosas, quais eventuais desvios de conduta esses policiais civis teriam cometido. Isso foi feito no dia 31 de outubro. Eu acho que, em linhas gerais, são essas. Eventualmente, eu posso abrir para os integrantes da mesa aqui, mas desde já eu queria agradecer mais uma vez o doutor Denis, da Polícia Federal, o Ministério Público, que participou conosco da reunião, na figura do seu subprocurador, doutor Ivan, agradecer ao doutor Paulo também, que eu falei exaustivamente com ele no domingo, e quando os convidei para participar da reunião, ele prontamente indicou o doutor Ivan, o subprocurador, e o doutor Bechara, porque está a par, pertence ao GAECO, está a par de todo esse processo que envolve o Vinícius Gritzbach há um bom tempo. E agradecer a todos aqui, em especial o doutor Nico, que vai ficar como coordenador dos grupos de trabalho, e eu tenho certeza que a resposta mais técnica e mais rápida possível será dada, porque eu confio muito na equipe que foi montada e na colaboração entre as instituições, e o nosso objetivo, volto a falar, é o mesmo, é identificar o mais rápido possível quem cometeu esse assassinato, qualificar e prender os criminosos. Pessoal, vamos abrir para as perguntas agora. Nós estamos com 19 veículos, então peço a colaboração dos senhores para que seja uma pergunta por veículo e que as perguntas não sejam repetidas também. O primeiro a perguntar é Guilherme Rajão, da CNN. Oi. Muito boa tarde. Começar perguntando para você sobre a questão das joias, né? A gente
tem percebido já algumas falas na imprensa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que está sendo verificado pela investigação com relação a essas joias? De fato, há alguma linha de investigação que aponte para que essas joias que foram trazidas pelo Antônio Vinícius Gritzbach sejam para pagamento de dívidas, seja com PCC ou qualquer outra dívida? Obrigado. O que a gente pode falar sobre as joias é que elas foram apreendidas. Não tem como a gente mensurar nem valor. Teve um fato novo que a doutora Ivalda relatou para a gente na reunião, que um anel foi encontrado nas vestes do indivíduo que foi assassinado, do Vinícius, e que esse anel teria um valor muito significativo, podendo custar até R$1 milhão. Mas a gente não tem essa informação porque nós não somos... Isso vai ser objeto de análise, de perícia por parte da Polícia Civil, que vai passar por um documento que vai avaliar o valor, né, estimar o valor dessas peças. Agora, que tinha joias, tinham. Elas estão apreendidas, assim como os celulares estão apreendidos, enfim. Agora, a origem dela, se era pagamento de dívida ou não, a gente vai ficar sabendo ao longo da investigação. Sim, claro. As joias estão apreendidas e isso vai ser investigado. A próxima pergunta é do Leandro Gouveia, da Rádio CBN. Até o momento, não. Não tem nenhuma informação de policiais civis que tenham, entre os atiradores que causaram o homicídio? Não. A gente não descarta essa possibilidade, que é o mais importante falar isso. A gente não descarta nenhuma possibilidade, na verdade. Até porque ele delatou alguns policiais civis na própria corregedoria da Polícia Civil, que foi desdobramento da delação dele no Ministério Público. Então, a gente não descarta, mas não tem nenhum indício por hora da participação ali na execução do Vinícius na saída do aeroporto. Até o presente momento, não. Tem alguns fatos que chamam a atenção, que é o fato dos policiais da escolta terem atrasado justamente no dia, mas todas essas peças do quebra-cabeça vão se encaixando ao longo da investigação. A gente depende agora de resultados das perícias que serão feitas, enfim, e outros passos da própria investigação. A próxima pergunta é do Fábio Diamante, do SBT. Secretário, estou aqui atrás. Tudo bem? Boa tarde. Secretário, em relação, o senhor falou do depoimento do Vinícius na Corregedoria da Polícia Civil. A gente sabe, até por noticiar desde aquela época, de que as denúncias do Vinícius em relação especificamente à Polícia Civil se referem à investigação lá em 2021. Sim. Ele fez acusações contra delegados, investigadores, deu nome, sobrenome. Por que só agora ele estava sendo ouvido sobre isso? Porque o departamento, o DHPP, inclusive, mudou 2 vezes depois daquela época. Não houve uma demora para a investigação especificamente do que houve lá na apuração do homicídio? Aí eu vou acabar apontando uma eventual falha da gestão anterior. O que aconteceu em 2021 é fato, que isso que o Fábio Diamante traz é relevante. Mas eu posso me comprometer a partir do momento que nós assumimos a gestão. Porque ele foi ouvido agora? Porque nós estamos aqui. E nós temos compromisso com a verdade. E nós não temos problema nenhum em apurar e depurar desvios de conduta, sejam da Polícia Militar ou seja da Polícia Civil. Quando nós recebemos formalmente trechos da delação do Ministério Público que apontavam o envolvimento de policiais civis, e de fato, no próprio depoimento dele na Corregedoria da Polícia Civil, ele fala de fatos que aconteceram em 2021, 2022, antes da nossa chegada, creio que da chegada de todos aqui. A doutora Ivalda não estava no DHPP, o doutor Arthur estava no DOP, não estava como delegado-geral, antes até do doutor Nico exercer a função de delegado-geral na Polícia Civil, que foi da gestão anterior, porque foi 2021. Então, difícil. Quando recebemos e fomos motivados pelo Ministério Público, que foi o que motivou ele ser ouvido na Corregedoria da Polícia Civil, nós tomamos atitude, tanto é que iniciou o depoimento dele. Eu achei que a Corregedoria fez muito bem em realizar esse procedimento, ouvi-lo primeiro. Guilherme Bellarmino, do Profissão Repórter. Tudo bem, secretário? Está me ouvindo? Sim. Secretário, o senhor falou sobre o inquérito da Polícia Militar, da Corregedoria, que investiga o trabalho de policiais militares na escolta e outros tipos de trabalho para pessoas dessa facção criminosa, que inclusive mata policiais.
O fato é que a gente só ficou sabendo que 5 policiais trabalhavam para esse homem tão criminoso por causa da morte dele. Eu queria saber qual deve ser o impacto desse crime nas investigações desse inquérito da Corregedoria e o que vocês pretendem fazer para descobrir sistematicamente quem são e quantos são os outros policiais militares que hoje, eventualmente, podem estar trabalhando para o crime organizado. Qualquer coisa que eu falar aqui acaba atrapalhando o decurso desse inquérito policial militar. Mas tem outros policiais militares sendo investigados nesse mesmo inquérito policial militar, que correm segredo de justiça. O mais importante dizer para vocês é que, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, a partir do momento que nós recebemos a informação, e são coisas distintas. Na Polícia Civil nós somos motivados porque o Ministério Público enviou partes da delação. Na Polícia Militar, não foi assim que aconteceu. Vou mencionar aqui, coronel, o senhor acha que atrapalha a investigação ou não? Como que esse inquérito policial militar se deu origem? Quando esse réu, por duplo homicídio, chamado Vinícius, foi ser ouvido na audiência de instrução no Tribunal do Júri da Barra Funda, um policial militar da assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça, que são aqueles policiais militares que fazem escolta dos réus nas audiências, ele achou estranho uma Amarok e uma Trailblazer, que são as mesmas que estavam no sábado, chegaram e chamou a atenção dele que a postura da escolta parecia de policiais. E ele registrou fotograficamente e fez uma denúncia na Corregedoria, dizendo, olha, aparentemente podem ser policiais militares realizando uma escolta, e eu fui descobrir quem era o indivíduo que foi ser ouvido aqui, é o indivíduo apontado como alguém que responde por duplo homicídio e que foi responsável por lavar dinheiro do primeiro comando da capital, e essa história vocês conhecem já de muitos anos. Nesse contexto, imediatamente o coronel Fábio, coronel Castro, coronel Coutinho, determinaram a instauração de um inquérito policial militar que foi despachado pelo próprio corregedor no Tribunal de Justiça Militar solicitando o devido sigilo. Tanto é que na portaria desse PM ela nem menciona os nomes dos investigados. Então, talvez se nós tivéssemos essa informação lá atrás, mas eu não sei dizer porque até agora eu não tive acesso à delação realizada pelo Ministério Público. Talvez se nós tivéssemos essa informação lá atrás, poderíamos já ter um desfecho diferente para esses policiais militares que eventualmente estavam na escolta? Talvez sim. O importante é dizer que, graças à atitude desse policial militar e à atitude da Corregedoria, muito séria a Corregedoria, esse inquérito policial militar foi instaurado e não tem só esses policiais militares, tem outros policiais militares sendo investigados. Não estou aqui condenando nem sentenciando, porque não faz parte da minha atribuição. Fato é que nós não permitiremos que policiais militares tenham desvio de conduta, ainda mais envolvidos com o indivíduo que promovia a lavagem de dinheiro para o crime organizado. É uma pergunta por veículo? É uma pergunta por veículo, por favor. Eu acho que pela minha resposta já dá para concluir, né? Marcelo Rezende, da Band. Marcelo? Moreira. É Perdão. Marcelo Moreira. Eu acho que o doutor da Polícia Federal pode falar conosco. Como vai ser a participação da Polícia Federal nessa investigação? Até porque é atribuição dos senhores ali àquela região também. A atuação da Polícia Federal, ela será de forma cooperada e integrada tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar também. A Polícia Federal de São Paulo já tem um histórico de atuação conjunta com as forças de segurança de São Paulo, e a gente reafirma aqui o compromisso também da atuação de forma cooperada nesse caso, colocando todas as capacidades que a Polícia Federal tem à disposição para a elucidação desse fato. A
forma é colocar à disposição todas as nossas capacidades, desde uma perícia, desde o uso de algum equipamento que se ache necessário, como também colocar toda a força de trabalho que nós temos aqui em São Paulo à disposição da força-tarefa para atuar de forma cooperada. Como tem sido feito, viu, Marcelo? Aqui nós temos em São Paulo um acordo de cooperação celebrado com a Polícia Federal, chamado FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O fruto mais recente, né, doutor, dessa FICO foi a apreensão de 790 quilos de cocaína dentro de um container no Porto de Santos. Então, mas foram várias as operações já realizadas e nossa relação aqui, tanto de antes com o doutor Giampaoli, como agora com o doutor Sanfurgo, que são os superintendentes, né, tem sido muito boa e a gente agradece mais uma vez a presença da Polícia Federal. Leandro Stoliar, da Record. Secretário, aqui, ó, tudo bem? Uma dúvida só na questão do Danilo, da participação do Danilo nessa história. No depoimento do Samuel, do policial que foi afastado, ele fala que o Danilo era um segurança do Antônio. Só que na nota da polícia, 4 policiais foram afastados. O Danilo não está dentro desses policiais. E no boletim de ocorrência ele é arrolado como motorista. No fim das contas, ele era motorista, ele era segurança, ele fazia parte da segurança particular ou não? Vocês já conseguiram descobrir isso? Como é que está sendo feito isso? Está sendo objeto de avaliação pela corregedoria. É difícil a gente apontar agora, né, a conduta de cada um ali, até porque existe um princípio constitucional chamado princípio da individualização da conduta. Isso vai ser, cada um ali vai responder pelos atos que cometeram. Acho que a polícia militar e o inquérito policial militar, a polícia civil e o inquérito da polícia civil é que vão apontar a conduta de cada um. Sendo policial militar vai estar no IPM, sendo civil e até dentro do inquérito da Polícia Civil, eventualmente pode ser apontado os crimes praticados pelos policiais. Mas nesse momento ele não está sendo tratado como segurança. Não sei te dizer. São 4 só. Que estavam no local, sim, inclusive os aparelhos celulares foram apreendidos. Nesse exato momento, está sendo feita a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Foram 4 no dia, no sábado. E, aliás, mas tem outros que estavam fora, que não estavam ali no local. Agora, que é objeto de PM, como eu mencionei. Tem policial militar que não estava no dia, mas que eventualmente está sendo investigado por fazer parte dessa equipe de segurança. E ressaltar o trabalho dos policiais da DEATUR, no dia da ocorrência lá. Existe uma delegacia de apoio ao turista, é uma divisão, na verdade, né, DEATUR dentro do DOP, cuja divisionária é a doutora Fernanda Herbella, mas tem uma delegacia no aeroporto de Guarulhos, que os policiais que lá estavam foram fundamentais justamente para primeiro atendimento, para entender, para separar, para aprender os celulares das pessoas que estavam ali perto. E acho que tudo isso vai ser elucidado ao longo da investigação. Malu Maza, do Jornal Nacional. Secretário, o que já se pode dizer, ou que medidas estão sendo tomadas para se descobrir quem estava lá dentro do aeroporto, ou no voo, ou acompanhando o Vinícius e dando informações para o carro que estava lá fora, para que ele pudesse se posicionar da forma que tudo ocorreu? O que a polícia já tem de informação sobre isso, antes, né, dos disparos? É justamente esse momento da extração dos dados dos celulares apreendidos. Existe uma ferramenta que a Polícia Civil possui, onde esses celulares eles são submetidos à extração de todos os dados e todas essas informações vão acabar aparecendo caso alguma comunicação tenha sido feita nesse sentido. No sentido de dizer, olha, estamos embarcando, não estamos. Quem vocês assistiram ao vídeo, todos viram ali que no momento do assassinato os seguranças não estavam próximos, ou quem fazia essa função de segurança não estava próxima. Com certeza absoluta, se houve aí alguma comunicação, isso vai ser analisado, só que essa extração demora de 24 a 48 horas. Depende do modelo, depende do aparelho do celular, então a gente tem que ter paciência, porque cada passo aqui importa, a gente não despreza nenhuma informação, nenhuma hipótese, e eu creio que na extração dos dados isso vai acabar aparecendo, caso tenha sido feita a comunicação. Agora, vejam vocês a importância da Polícia Federal estar junto conosco em colaboração. A Polícia Federal já está extraindo informações de quem estava com ele, quem embarcou em Alagoas. Então essas informações são relevantes para nós. Do voo, quem estava com ele, quem sentou junto, quem entrou junto.
E ter a Polícia Federal aqui, que tem uma jurisdição em todo o território nacional, nos facilita muito. E trabalhar em conjunto agora é fundamental para que a gente encontre as respostas o mais rápido possível. Nicolas Yuri, do Globo. Boa tarde, secretário. Eu gostaria de saber, por gentileza, quantas pessoas hoje são consideradas investigadas ou, enfim, estão ali sob algum tipo de investigação por conta desse caso, e se vocês já identificaram quem é a pessoa ou as pessoas que o Vinícius encontrou lá em Maceió. Eu acabei de mencionar, estamos agora... Esse é uma parte que a Polícia Federal vai nos ajudar. Ainda não tem essa informação. Quantidade de pessoas trans que foram localizadas ali no próprio aeroporto no sábado. Agora, investigadas por realizarem esse serviço de escolta, tem outras que não estavam lá no local. E aí eu não vou nem mencionar o nome porque pode acabar atrapalhando esse inquérito policial militar da Corregedoria da Polícia Militar. Bem como o trabalho da Corregedoria da Polícia Civil, que vem sendo conduzido aí pela doutora Rose lá na nossa Corregedoria. Mas o número real da população? Não, porque vai atrapalhar. Mas no momento certo todos vão ficar sabendo. Luciana Penteado, da TV Gazeta. Oi, secretário, estou aqui atrás também. Eu gostaria de saber com relação à família do... Oi. Com relação... Luciano, sou eu. Com relação à família do motorista de aplicativo que também morreu, se vocês podem divulgar algum tipo de informação sobre a família, que parece que ela tem se queixado, os familiares, de uma possível falta de atenção do poder público. Como é que essas pessoas estão sendo assistidas hoje? Os familiares desse motorista que também morreu nesse incidente. Obrigado. Olha, dizer que a gente lamenta muito, a Secretaria de Segurança Pública lamenta demais a morte do motorista de aplicativo. Infelizmente, o Brasil vive uma situação hoje, e aqui em São Paulo eu posso garantir para vocês que nós decidimos enfrentar esse maior problema, que é o crime organizado. Agora, o que pode ser feito para ajudar a família? Acho que a melhor resposta é identificar o mais rápido possível e realizar a prisão, fazendo justiça contra os assassinos que infelizmente levaram à morte esse trabalhador, esse rapaz de 40, 41 anos, se eu não me engano, que estava lá trabalhando, levando sustento para sua família. A gente lamenta demais. E acho que a melhor resposta é realizar a prisão, até porque nós temos aí um campo para comparação balística, para perícia, que pode apontar o causador do disparo de arma de fogo que acabou ferindo essa vítima, que lamentavelmente acaba se tornando uma vítima, um efeito colateral de atuação do crime organizado. Penúltima pergunta agora da Júlia Zaremba, da Globo News. Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Secretário, eu tenho duas dúvidas. A primeira é quanto ao prazo para a finalização das perícias. Quando que as perícias no carro, na arma, devem ser encerradas? E a segunda pergunta, o senhor falou agora há pouco sobre a importância do trabalho em conjunto. Queria saber como que o senhor vê a federalização desse caso, se houve alguma resistência aqui por parte do governo do Estado e se o senhor chegou a conversar com o Sarrubo ou com o ministro Lewandowski sobre esse caso. Obrigada. Não. Eu acho que o momento não seja o mais oportuno, né? Porque são duas coisas completamente distintas, do meu ponto de vista, tá, Juliana? Juliana, né? Júlia. E eu já me posicionei a respeito da PEC da Segurança Pública. É fácil, dar um Google aí que você vai achar o meu posicionamento. Eu acho que a coletiva aqui, de forma muito séria, tem o objetivo de falar o trabalho, a importância, a relevância que a Força Tarefa está dando para esse caso. As perícias, eu acho que a doutora Karen pode responder muito melhor do que eu. Os prazos, o que eu garanto para a sociedade que nos assiste é a celeridade. O que eu pedi é prioridade, celeridade, claro, sem deixar que a preocupação com a velocidade da perícia atrapalhe tecnicamente os trabalhos, mas a nossa polícia técnico-científica e também os peritos da Polícia Civil são profissionais de extremo gabarito. A nossa polícia científica faz um trabalho fantástico. Nós temos o maior laboratório de DNA da América Latina,
O nosso laboratório de comparação balística, que ainda não foi inaugurado fisicamente pelo governador Tarcísio, recebeu investimento de milhões de reais, para vocês terem uma ideia, também é o maior da América Latina. Nós temos condições agora de realizar exame de comparação balística em indoor de 1,50, coisa que não tinha até pouco tempo atrás. Mas com relação aos prazos, aí a doutora Karen, fica à vontade para explicar o trabalho de perícias da Polícia Técnico-Científica. Boa tarde. Cada tipo de exame requer um prazo, sabe? Estão me ouvindo? Ah, sim. Mas todos os laboratórios envolvidos, então a gente tem o núcleo de balística, estão sendo destacados peritos para atuar nesse caso específico. Então tem todo um rol, né, de atribuições de exames lá, mas está sendo dada prioridade para esses exames. Assim como o núcleo de biologia ou bioquímica, que vai fazer todo o processamento das amostras biológicas coletadas. Não, depende, assim, porque a quantidade, o tipo de arma, se está muito degradado, mas a gente espera, no mais breve possível, a gente conseguir concluir os exames. Última pergunta agora do Renan Porto, do Metrópolis. Olá, boa tarde. Eu queria só saber uma informação, não sei se o secretário comentou e passou batido por mim, mas quando foi compartilhada pelo Ministério Público a delação com a Corregedoria e também ver se o senhor poderia dar algum detalhe dessa delação no que diz respeito ao envolvimento de policiais civis citados pelo Luiz Bate. Salvo engano, chegou para a Polícia Civil em outubro, doutora Rose? Chegou em outubro e ele foi ouvido em outubro mesmo. Como eu mencionei, né? Existia uma preocupação muito grande da nossa parte de que saber o que ele tinha para falar a respeito de desvio de conduta por parte de policiais civis. Ainda mais porque ele já havia falado isso na delação do Ministério Público. Mas se isso não tiver nos autos, a gente não tem como tomar providências nem criminais, nem penais e nem administrativas. Então, assim que chegou a informação, rapidamente, a gente tomou providências, a doutora Rosa tomou providências para que ele fosse ouvido na Corregedoria da Polícia Civil. Aí, são 3 depoimentos distintos, eu tive acesso de maneira informal, muito rapidamente. Acho que isso vai ser objeto ainda de uma coletiva ou de uma nota de imprensa por parte da Polícia Civil. O que eu garanto aqui publicamente é que qualquer policial civil, militar, na nossa gestão, e acho que vocês já estão acompanhando isso, porque nós não temos problema nenhum com demissões, com retirada de policiais das funções. O que a gente não faz é realizar qualquer tipo de revelia da lei. Existe um rito, tanto administrativo quanto penal. Eu não posso sentenciar aqui um policial sem antes oferecer ampla defesa contraditória, porque a lei determina que isso seja feito. Mas o nosso papel aqui, eu garanto para vocês, nós não compactuamos com desvio de conduta, porque, graças a Deus, a grande maioria, eu sei que é até errado falar isso na língua portuguesa, mas a maioria dos nossos policiais são profissionais vocacionados que defendem a população diariamente aí no combate ao crime organizado. Claro, esses policiais militares que foram citados, como ele foi ouvido dia 31 de outubro, eu não sei. 31 de outubro foi alguns dias atrás, né? Não sei se os policiais eventualmente já foram afastados das funções. Mas, se não foram, eu tenho certeza que serão. Até para que nós tenhamos lisura aí no transcorrer desses trabalhos administrativos. Tá aí, Débora, a gente pegou praticamente toda a entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já estava na última resposta ali dos colegas jornalistas e trouxe uma série de algumas informações, claro, ainda estão sendo mantidas sob sigilo pelas autoridades, porque as investigações estão em curso, mas ele deixou claro alguns pontos importantes. Há mais PM sob investigação nesse inquérito policial militar já aberto na Justiça Militar, que não só aqueles que estavam
no dia da execução desse delator, no episódio ocorrido sexta-feira. Outros policiais militares também estão sob investigação. A Corregedoria da Polícia Civil ouviu Antônio Vinícius, está aí as imagens do encerramento da entrevista coletiva na Secretaria de Segurança Pública, mas o secretário também informou que a Corregedoria da Polícia Civil teve conhecimento da delação em outubro. Ele prestou um depoimento, se não me engano, no dia 31 de outubro, foi uma data mencionada agora no final pelo secretário Guilherme Derrite, e esse crime ocorrendo no dia 8 de novembro, sexta-feira da semana passada. Além de policiais civis e militares que estão sob investigação pelas respectivas corregedorias e além desse inquérito policial militar, também Derrite informou, Débora, sobre como a Polícia Federal pode colaborar nas ações, por exemplo, levantando informações sobre o voo de Maceió a São Paulo, que trouxe Antônio Vinícius Gritzbach para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e toda a investigação que vai ser feita a respeito dessas joias, por que ele recebeu, de quem recebeu, se isso é fruto ainda de alguma operação ilícita ou não, ou seja, ainda bastante questões aí para serem apuradas, e esse compromisso que Derrite assumiu de uma investigação técnica, rápida, inclusive colocando o secretário adjunto Oswaldo Nico Guimarães como responsável direto, Débora, e todo o acompanhamento de como vai se desenrolar essas investigações.